Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que já vem acontecendo com você e comigo e com a humanidade inteira desde que nascemos. E isso é algo que nos afeta, é algo que é feito deliberadamente para nos controlar, para nos manipular. E esse objetivo está sendo conseguido por aqueles que fazem esse tipo de coisa. Porque eles usam vários meios necessários para conseguir esse objetivo. E eles têm conseguido. E isso significa que a humanidade hoje, infelizmente, está sendo controlada por essas pessoas que usam esse meio para deixar a humanidade dessa forma, na situação em que está. Então, nós devemos entender isso, não para nos conformarmos, mas para tentar nos livrar desse tipo de coisa, que só nos prejudica. Porque quando isso acontece, nós nos tornamos como marionetes nas mãos dessas pessoas. Nós nos tornamos pessoas que são dirigidas por essas pessoas, como massa de manobra. E é isso que está acontecendo hoje. Então, nós devemos tomar o cuidado, como eu vou ler aqui daqui a pouco, o texto referente a isso. Mas é preciso entender essa questão, porque hoje a realidade está mostrando claramente que a humanidade, por não ter tomado cuidado, se deixou prender e por isso começou a ficar presa em uma imensa rede que a está fazendo ficar em grandes e graves dificuldades e complicações. Então, essas dificuldades e complicações afetam a maioria das pessoas que estão hoje submetidas a esse tipo de coisa, que é se deixar enredar. Quando a humanidade se deixa enredar, ela fica à mercê daquilo que aquelas pessoas querem que você faça. Então, eles começam cedo a fazer isso, quando ainda somos crianças, incautas, ingênuas e inocentes. Eles fazem isso através dos desenhos animados, através de histórias infantis, enfim, de propagandas. E, à medida que vamos crescendo, essas propagandas, digamos assim, os filmes, as músicas, tudo é feito com o objetivo de enredar as pessoas, para que elas fiquem presas. Essas coisas agem na vida das pessoas como se fossem laços para prender as pessoas. E muitas pessoas ficam presas nisso durante muito tempo. E assim é que se manipula a mente. É assim que nos tornamos massa de manobra. E isso é errado. Nós não podemos continuar mais passivos, aceitando tudo isso. Não, pessoal, chegou a hora de cada um de nós mudarmos a nossa atitude em relação a isso. Não podemos ficar sendo enredados dia após dia. Assim a nossa situação vai se agravando, vai ficando pior. Vamos sendo arrastados para uma ruína, para uma perdição, para algo que não é conveniente nem para você, nem para mim em tempo algum. É essa consciência que devemos ter em relação a esse tipo de coisa. Temos que ter a consciência de combater isso, de evitar que isso aconteça. Temos que tomar esse cuidado, nos prevenir, nos resguardar, nos acautelarmos dessas coisas, para que essas coisas não nos afetem em tempo algum. Porque quando não tomamos esses cuidados, esses devidos cuidados,
somos enredados e somos direcionados para onde aquela propaganda quer. Principalmente hoje, por exemplo, para o consumismo. Mas eles nos manipulam também para que possamos, como é que eu posso dizer? Para que possamos beber as bebidas que eles querem que nós bebamos. Para fumar os cigarros que eles querem que nós fumemos. Enfim, é sempre dessa forma para fazermos aquilo que eles querem. E muitas das vezes eles usam os meios necessários para nos convencer a isso. Eles usam aquele estilo de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E esse objetivo é alcançado dessa forma. Porque eles repetem, aquilo vai incutindo na sua mente e você vai se deixando levar por essas coisas, por essas táticas que eles usam, por essas artimanhas bem elaboradas, com uma retórica preparada. Tudo já vem dessa forma, cheios de sofismas e raciocínios falazes para te convencer a fazer o que eles querem. É assim que acontece a manipulação das pessoas hoje, devido a essa rede que é muito grande. Tem várias coisas que constituem essa rede. Essa rede está enredando a humanidade hoje inteira, pessoal. Chegou a esse ponto. Por quê? Nós caímos nessa rede. Estamos sendo puxados por ela para praticarmos essas coisas inconvenientes. Então nós não podemos deixar isso acontecer. É hora de tomarmos uma atitude séria, firme, definitiva contra esse tipo de coisa. Você e eu podemos fugir sim desses laços, dessas redes, dessas coisas que querem nos manipular. Chega disso. É hora de nos libertarmos, de rasgarmos essas redes, de sairmos dela, cairmos fora, fugirmos, escaparmos. Tem que ser assim. Então, é isso que nós devemos fazer. Então eu vou ler aqui um texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Paulo falou sobre essa questão para a igreja que estava na cidade de Colossos. Mas esse texto serve para você e para mim hoje no século XXI. Porque nós, hoje no século XXI, estamos sendo vítimas dessa rede que está nos arrastando para praticarmos coisas erradas. Então, se nós quisermos fugir disso, temos que dar ouvidos ao que está escrito, para que assim possamos tomar a atitude certa, para que possamos ter uma vida que não esteja enredada por essas coisas em tempo algum. Não podemos estar enredados nem envolvidos por ela. É assim que tem que acontecer. Então eu vou ler esse texto aqui, que é muito bem claro. Ele diz assim, ó: cuidado que ninguém vos venha a enredar. Por que nós devemos ter cuidado? Porque aquilo que as pessoas querem nos enredar não são coisas saudáveis, não são coisas benéficas, são coisas nocivas, são coisas que nos estragam, que nos apodrecem, são coisas para manipular a nossa vida. Então não podemos deixar essas coisas acontecerem em nossas vidas. Não podemos deixar que ninguém possa nos enredar. E para que isso não aconteça, devemos tomar cuidado. É assim que nós temos que agir. Hoje, você e eu temos que ter atenção ou cautela especial para que ninguém, em tempo algum, consiga nos enredar. Com o que muitas pessoas hoje estão tentando nos enredar. Ele vai falar aqui, Paulo vai escrever sobre isso. Ele diz aqui, ó: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. Nós não podemos ser enredados pelo modo de pensar que eles querem incutir na nossa mente. Um modo de pensar diferente. Um modo de pensar que nos leve a praticar o que eles querem. É assim que eles querem nos dirigir o nosso pensamento. O nosso pensamento tem que ser livre, tem que ser espontâneo, tem que ser nosso próprio pensamento. Não pensamento que foi incutido em nossa mente
como com mensagens subliminares, por exemplo, propagandas, programações neurolinguísticas, enfim, várias coisas são usadas para que possamos ser enredados pela filosofia dessas pessoas, pelo modo de pensar, para que, por esse modo de pensar, possamos agir de acordo com o que eles querem e não de acordo com o que nós queremos. Dá para entender isso claramente. Então, nós devemos ter cuidado com as pessoas, porque está escrito aqui, ó. Porque está escrito: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Então a tática é sempre essa. Eles não vêm de forma rude, agressiva. Eles não te forçam. Eles não te espancam para você aceitar essas vãs sutilezas, essa filosofia. Não, elas vêm de forma sutil, suave, sem você perceber. Isso aos poucos vai te cozinhando em água morna. E assim você vai cedendo. Você vai cedendo e até que por fim cede. E aí aqui começa a sua manipulação mental feita pela filosofia e vãs sutilezas dessas pessoas. Eles têm essa má intenção deliberada de fazer isso com você. É de propósito mesmo. Então, é assim que eles agem. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. É assim que eles tentam manipular a sua vida, conforme a tradição deles, conforme os rudimentos do mundo em que eles vivem. É assim que eles agem, de forma intencional, para nos enredar com essas coisas. Nos enredar conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, para que possamos fazer tudo isso. E é isso que está estragando a humanidade hoje. A humanidade está perdida nisso. Se deixou enredar demais, se deixou envolver por essas coisas demais. E isso está trazendo graves e más consequências para a humanidade, ao ponto da humanidade estar sendo arrastada para a ruína e perdição por causa disso. E é disso que nós devemos nos livrar. Porque esse destino de ruína e perdição é algo totalmente mal, tanto para você como para mim. Então nós não devemos cair mais nessas ciladas armadas de forma sutil para nos enredar. É hora de fugirmos disso. Então ele diz aqui, ó: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eles não querem que você seja enredado segundo Cristo. Por que eles não querem que você seja enredado segundo Cristo? Porque se você for enredado segundo Cristo, você vai praticar as coisas que o Senhor Jesus ensinou. A sã doutrina, o Evangelho, a prática do amor, enfim, só os bons valores éticos e morais você vai praticar se você for enredado segundo Cristo. E é isso que eles não querem. Eles querem impedir você de ser enredado segundo Cristo. Eles querem que você seja enredado segundo eles, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo. É assim que eles querem te enredar, com essas coisas, com o seu modo de pensar, com sua filosofia, com vãs sutilezas que vão te levar para o erro, para o pecado, que só engana e destrói. É por isso que a humanidade hoje está cheia de pecados, iniquidades, abominações e coisas inconvenientes para o ser humano, que eles estão praticando todos os dias, porque essas pessoas já foram enredadas dessa forma. Então, nós devemos
tomar cuidado com essas coisas. Porque o único pelo qual nós devemos nos deixar enredar é por Cristo Jesus, pelo seu Evangelho, pela sua graça, pelo seu amor. É assim que tem que acontecer. Pelo Espírito da verdade que Ele enviou. Então, essa é uma mensagem para esse esclarecimento. Nós devemos entender essa questão, porque não podemos continuar mais sendo vítimas disso, dessa rede que dia após dia está enredando mais e mais pessoas, cada vez mais. Então nós devemos fugir disso, escapar, sair fora. E a única maneira de fazer isso é sermos enredados por Cristo Jesus. Então eu espero que essa mensagem possa conscientizar muitas pessoas hoje, porque é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ser conscientizados, nós devemos ser esclarecidos, nós devemos estar dessa forma para podermos combater esse mal, que infelizmente já está tomando conta da humanidade inteira. Então, pessoal, era isso que eu queria falar. E eu espero que você, agora que ouviu esta mensagem, possa agir de forma sábia e prudente, para não dar mais lugar ou ocasião a essa rede que está tentando, de forma sutil, te enredar para você praticar coisas erradas. É hora de você se deixar enredar por Cristo Jesus. Ele sim é que vai te levar a salvo para o seu reino celestial. Então eu espero que todos tenham entendido isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.